Salve, galera do YouTube! Meu nome é Aricleito Santana e esse daqui é o meu mais novo vídeo do canal. E aqui é um vídeo um pouco diferente, eu vou fazer um react, né? Vou reagir aí ao clipe de Fábio Braza, Pangeia. O cara manda uma letra bacana, tem um rap de mensagem e ele foca muito na questão da história e da filosofia. Então espero que vocês curtam aí esse react e após a música eu vou comentar alguns trechos, então vamos lá. Antes do vulcão cobrir Pompeia, antes da expansão e dominação europeia, antes de Jesus caminhar pela Galileia, o mundo era só uma Pangeia, uma Pangeia. Antes de Platão ter a primeira ideia, antes de Homero escrever a Odisseia, não havia a mitologia de Medeia, o mundo era só uma Pangeia. Viajar é preciso, então toma-te o mundo como seu e seja um nômade, desprenda das raízes. Somos mais que nomes de condados e países, somos homens e fomos condenados a ser livres, até que criaram leis e magistérios. Homens viraram reis, cidades viraram impérios, fizeram elos e trâmites, castelos, pirâmides, enxames de soldados com os corações soldados, cada qual na sua cadeia, entre deuses e demônios. E o que era a Pangeia hoje virou pandemônio. Há um muro de Berlim em cada esquina, das favelas e condomínios até os confins da Palestina. E o mundo em discrepância cada vez mais se separa. O conflito escancara essa distância. A intolerância é um dom contemporâneo e o mar Mediterrâneo virou um bálsamo dos náufragos, depósito de crânios, o palco dos infames crimes contra a humanidade, onde as muralhas do medo afrontam a liberdade. A população cresce em densidade e ao invés de aumentarem as mesas, resolveram aumentar as grades. Parafraseando Bob, eu vejo o mundo sem fronteiras. Se todos dermos as mãos, ninguém mais vai bater carteira. Vou ter que citar Rousseau. A injustiça começou quando o primeiro a se achar dono de uma terra demarcou. Nossas religiões nos separam desde cedo, protegendo terra fértil, fertilizamos o medo. O início da divisão, revolução agrícola, com o advento do Estado, Leviatã fascinará. Mas temos um elo perdido em comum. Adão já foi macaco e todos nós já fomos um. O mundo se metamorfa mais do que conto de Kafka. Só vai sobrar as baratas, mas todos viemos da África. Vejo um grão de areia e fico sóbrio na imensidão que clareia. Com microscópio dependendo do ângulo que se vê, se enxerga o inverso. O planeta é uma coisa só perante a todo o universo. Antes do vulcão cobrir Pompeia, antes da expansão e dominação europeia, antes de Jesus caminhar pela Galileia, o mundo era só uma Pangeia, uma Pangeia. Antes de Platão ter a primeira ideia, antes de Homero escrever a Odisseia, não havia a mitologia de Medeia, o mundo era só uma Pangeia. Trago uma ideia e já mando na lata, não amassada. Desde a era da pedra polida, pessoas estão lascadas. Bem-vindos ao separatismo pós-apocalíptico. Registro em tag, homo sapiens do paleolítico. Tamo junto, posto à prova, onde o dinheiro te priva. Semblantes mortos, separados pela cerca viva, onde o consumismo é a nova fome. Tabloides nos dividem entre usuários de iPhones, Androids. Disputa de empresas, a publicidade vem nessas linhas de mascar. Contra a linha de produção, trago o caderno com as linhas de Nazca. Não apaga com o tempo, nem todos entendem o filho pródigo que narra. Não vejo divisórias, mas todos temos um código de barra. Pobres adormeceram no veneno da maçã. Só cola com os ricos desde que não sejam da laçã. Preconceitos avançaram, velocidade supersônica nos afastaram mais que as placas tectônicas. Antes, quando o mudão por se juntava mais vacas que berrantes, tínhamos menos joias e mais pegadas de elefantes. Traficaram marfim pelo marfim dos diamantes. Parece abstrato, mas o extrato é elegante. Éramos viajantes, explorando a terra. Quem era principiante se tornaram os principiantes. Consumimos instantes, depois construímos hidrantes. E linhas imaginárias que nos definem como imigrantes. E
dividir não se tornou uma ideia única. Todos querem ser os donos desta linda túnica. O câncer nasce no homem como o homem nasce na terra. Nós sabemos a nossa origem, estamos a um passo da última guerra. Nossa clínica muda o clima pra equilibrar o benigno. Nosso enigma, como eliminar o maligno, ser benigno. Quem tem as respostas exatas para essas condições subhumanas. Então respeite a minha mãe terra, porque é nela que a gente mama. Antes do vulcão cobrir Pompeia, antes da expansão e dominação europeia, antes de Jesus caminhar pela Galileia, o mundo era só uma Pangeia, uma Pangeia. Antes de Platão ter a primeira ideia, antes de Homero escrever a Odisseia, não havia a mitologia de Medeia, o mundo era só uma Pangeia. Bom, então saca só nessa letra, né? A Pangeia, do Fábio Braza. Ele começa falando ali de Pompeia, né? Ou seja, o vulcão, ele cobriu a cidade de Pompeia. O que era Pompeia? Tem aqui, ó, na Wikipedia. Foi uma cidade do Império Romano, situada a 22 quilômetros da cidade de Nápoles, na Itália, no território atual do município de Pompeia. A antiga cidade foi destruída durante uma grande erupção do vulcão Vesúvio, no ano de 79, e provocou imensa chuva de cinzas que sepultou completamente a cidade. E ela se manteve oculta por 1.600 anos, até ser reencontrada, por acaso, em 1748. Então, bastante interessante. Ele fala também da dominação europeia, né, da expansão. Essa dominação europeia provavelmente ocorreu lá no ano de 1492, por aí, quando as grandes expedições partiram para os continentes americanos, tanto a América do Norte quanto a América do Sul. Jesus, né, fala de Jesus, um símbolo cristão que surgiu aí no ano 1, né, depois de Cristo, porque a nossa idade ela conta aí antes de Cristo, depois de Cristo. O mundo era uma Pangeia, né? O que seria a Pangeia? É uma massa uniforme de terra que durante milhões de anos, né, foram surgindo terremotos e as placas tectônicas se mexeram para que os continentes se formassem, no caso. Ele fala de Platão. Platão, ele foi um filósofo, discípulo de Sócrates. Inclusive, ele que imortalizou Sócrates no seu discurso, no seu livro A República, onde ele descrevia os diálogos que ele tinha com Sócrates. E Sócrates, por ser bastante conhecido, por incrível que pareça, ele não escreveu nenhuma letra, nenhum livro. Então ele só é conhecido a partir de Platão. Homero também era um escritor grego, escreveu o poema épico A Odisseia, e Medeia é uma mitologia sobre uma mulher bruxa. Vamos lá, aqui, ó. O mito de Medeia fala sobre o arquétipo da bruxa, uma mulher independente invadida por grandes paixões e com uma grande capacidade de decisão. Aqui temos a figura de Medeia, a feiticeira apaixonada, né? É um dos mitos mais belos da antiguidade. Ele fala de uma feiticeira que em vários momentos de sua vida arrisca completamente o seu destino por amor ou por respeito. É o protótipo da mulher independente sem escrúpulos. Então vamos lá. Aqui ele fala que os homens eram livres, né, quando a história começou a surgir, e aí veio a ideia de religião. Com a ideia de religião, os governantes, para tornarem, né, reis, sacerdotes, faraós, eles tinham a legitimidade dos deuses antigos, né? E com isso eles conseguiam dominar as massas. E aqui ele fala muito disso, ó, viraram reis, né? Cidades viraram impérios. Nós temos o exemplo do Império Romano. Criaram castelos, pirâmides
soldados, corações soldados, ou seja, era a massa uniforme ali, cada qual no seu clã, na sua alcateia. E aqueles que eram diferentes eram considerados os seus inimigos. Então daí surgiu a guerra, né? E o que era Pangeia, que aqui no entender da letra da música, né, do Fábio Braza, que era uma coisa única, virou pandemônio, virou uma coisa surreal. Ele também cita aqui o Muro de Berlim, que é um muro que separou a Alemanha Oriental da Ocidental após a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então houve uma partilha, né? Metade ficou com os capitalistas e metade ficou com os socialistas, né? No caso, União Soviética, basicamente. Ficou dominando essa parte socialista. E o Muro de Berlim, ele fazia essa divisão. Então ele fala que esse Muro de Berlim, em cada esquina, quer dizer que cada um de nós estamos isolados, né? Nós não temos mais aquele contato com ninguém, cada um vive no seu mundo. Aqui ele fala também dos crimes contra a humanidade, né? As muralhas afrontaram a liberdade, a população continua crescendo, mas ao invés de um controle maior do incentivo à educação, nós temos aí cada vez mais as pessoas mais presas, tanto nas suas residências, né, impedidas de sair por conta da violência, quanto as cadeias também superlotadas. Né, nessa frase aqui ele fala de Bob. Bob seria Bob Marley. Vamos lá dar uma olhada lá na letra do trecho da música de Bob Marley, Slogans. Então ele fala, ó, eu vejo as fronteiras e barreiras. Né? Então isso daqui, né, se a gente pegar essa parte, eu vejo o mundo sem fronteiras, bastante forte, porque as fronteiras foram criadas, os países foram criados, então cada um se identifica ali com o seu povo. Né? E aqui ele também cita Rousseau. Quem seria Rousseau? Jean-Jacques Rousseau, conhecido como Rousseau simplesmente, né? Foi um importante filósofo teórico político, escritor e compositor autodidata, considerado um dos principais filósofos do iluminismo e precursor do romantismo. Então a frase que ele cita na música, vamos lá comparar. Vou ter que citar Rousseau. A injustiça começou quando o primeiro dono de uma terra demarcou. Então aqui a frase, né, que ele citou. O primeiro homem que inventou de cercar uma parcela de terra e dizer isto é meu foi o autêntico fundador da sociedade civil. De quantos crimes, guerras, assassinos, desgraças e horrores teria livrado a humanidade se aquele, arrancando as cercas, tivesse gritado: não, impostor. Bastante forte isso daqui, porque faz a gente pensar, né, que se a gente voltar lá atrás, no começo da história, provavelmente ninguém enfrentou, né, quem começou a demarcar as terras e cada um foi se sentindo dono de si. Então, nós tivemos os povos dominantes contra os povos dominados. E aqui fala também das religiões, né? Se a gente for analisar essa questão das religiões, quando elas surgiram, né, desde os primeiros povos, os sumérios, depois os egípcios, os cristãos, os muçulmanos, e daí em diante, qualquer discrepânciazinha também era uma questão de guerra, de que se via o outro como um demônio, como um infiel, no caso.
Então isso daí também contribuiu muito para essa divisão do mundo. Aqui ele cita também, ele fala aqui mais assim, ele não pega o ponto de vista cristão, né? Ele fala que Adão já foi macaco, todos nós já fomos um. Analisando isso daqui, você pode pegar a teoria do criacionismo, né? Que no criacionismo cita que Adão e Eva foram o primeiro homem e a primeira mulher, respectivamente. Porém, de acordo com o darwinismo, né, e a origem das espécies, o ser humano evoluiu a partir do macaco. Né? São duas teorias aí que vigoram, tanto a cristã quanto a científica. Essa frase aqui também que ele cita, o mundo se metamorfa mais do que conto de Kafka. Né? Kafka é um escritor bastante interessante. Ele escreveu a Metamorfose, né, que basicamente um homem ia virando um inseto, né, e aqui ele faz essa alusão em relação à barata, né, ou seja, o mundo se metamorfa, se transforma mais do que esse conto, e fala que só vai sobrar as baratas. Por que ele cita isso? Porque se houver uma guerra nuclear, uma guerra, né, mundial, no caso, as maiores nações estão armadas, né, com bombas de destruição em massa, só vai sobrar as baratas. Isso é bastante forte. Né? Talvez pela genética delas ali já foi comprovado isso. E aí vem o refrão novamente, cita Pompeia, dominação europeia, Platão. E para fechar, ele fala aqui que a questão do consumismo, né, que é a nova fome, ou seja, nós hoje estamos descartando praticamente as coisas de uma forma muito rápida, né? Também os produtos, eles tendem a estragar mais rápido, tem um time, né? Um ciclo de vida muito curto, os celulares, as televisões, as geladeiras, então não duram como antigamente. Então cada vez mais a gente precisa estar trocando nossos bens. Aqui ele fala também a questão das empresas, a publicidade que é desleal. Você tem o próprio YouTube que hoje ele coloca ali vários anúncios em um vídeo, né, visando essa publicidade mesmo. Você tá ali num sábado, no final de semana, assistindo um vídeo, daqui a pouco vem a propaganda do iFood, né? Já te doutrinando ali para que você faça um pedido de uma comida pronta, de um sanduíche, de alguma pizza. Aqui bastante interessante também, ele cita a linha de Nazca. Essas linhas de Nazca do Peru, né, até hoje são linhas consideradas misteriosas. Ninguém sabe porque os povos antigos fizeram essas linhas de Nazca, talvez para sinalizar alguma coisa que viesse do céu. E para fechar, e aqui no final ele fala: e dividir não se tornou uma ideia única. Todos querem ser donos dessa linda túnica. O câncer nasce no homem como o homem nasce na terra. Mas sabemos a nossa origem e estamos a um passo da última guerra. Isso daqui praticamente não precisa nem se aprofundar muito. Mas nós vemos aí como o mundo hoje ele está bastante dividido, seja nessa questão do capitalismo com o comunismo, contra o comunismo, seja nessa questão de gênero e qualquer coisa agora é motivo de briga, de alguma coisa. Então as principais potências elas estão aí a um passo mesmo. Então cabe a nós só observar.